Então, gente, vamos falar de autismo. O autismo é um transtorno neurológico que ocorre em uma a cada 100 crianças, em média, mais ou menos. Agora eu acho que esse número já deve ter aumentado um pouco. Gente, é um transtorno que dificulta a fala da criança, que atinge a fala da criança, que atinge os movimentos e que atinge a interação social. Ou seja, que nem eu costumo explicar para as pessoas. Uma criança com autismo, ela cria um mundo para ela, sabe? Ela tipo se fecha dentro de uma bolha. Então você tem que incentivar ela a sair, a viver em sociedade, enfim. O autismo ele é dividido em 3 partes. Antigamente eram 4: Asper, leve, moderado e severo. Só que o Asper saiu da tabela. Então ficou grau Asper ou leve, que é o grau 1, o grau 2, que é o grau moderado, e o grau severo, que é o número 3. Graus leves. O grau leve, ele é uma criança que ele não precisa ter tanta ajuda para fazer as coisas. Tipo, ele pode ir para a escola e não tem necessidade de ter um professor com ele, porque ele tem mais facilidade. Ele tem mais facilidade em grupo. Ele consegue desempenhar as tarefas. Um grau moderado, ou grau 2, ou grau médio, como chamam, ele é uma criança que ele é média. Ele precisa de ajuda em algumas coisas que ele faz. Mas ele consegue, assim, sozinho fazer também as coisas. Não precisa em tudo. Por exemplo, meu filho mais velho, ele é um grau moderado. Ele vai para a escola, ele não tem professor auxiliar. Ele consegue montar um quebra-cabeça sem ajuda. Essas coisas simples, sabe? Ele consegue pôr a roupa, se você der a roupa para ele pôr. Ele consegue pôr os tênis, mas ele não consegue amarrar os tênis. Ele não consegue fechar botão de camisa. A gente está ensinando ele a fechar fecho. Ele tem umas pequenas dificuldades que ainda precisa de ajuda, certo? E um grau 3, um grau severo. Um grau severo, ele precisa de ajuda praticamente em tudo que ele faz. Eu tenho também em casa um grau severo, que é o meu mais novo. O Christopher, ele precisa de ajuda praticamente em tudo que ele faz. Ele precisa de ajuda para ir... Agora ele tá saindo sozinho ao banheiro, mas ele ainda precisa de ajuda para tirar a cueca. Ele precisa de ajuda, ele não consegue pôr uma roupa sozinho ou tirar uma roupa sozinho. Ele não consegue pôr um calçado, entendeu? Então são coisas assim, graus. É como se fossem degraus de escada. Quanto mais você sobe, um pouquinho mais cansativo fica, digamos assim, um pouquinho mais difícil fica. Gente, não coloquem na cabeça o seguinte, que o seu filho, só porque ele é autista, ele não vai ter uma vida normal. Pelo amor de Deus, mães, tirem isso da cabeça, sabe por quê? O seu filho, ele pode sim ter uma vida normal. Não vou negar que tem alguns autistas, tá? Alguns que são um grau severo extremo, que com certeza não tem jeito de ter vida, porque eles têm crises diárias, eles têm medicações super fortes que não têm condições de ir. Muitos usam fraldas, autistas severos extremos. Até esses tempos eu vi uma postagem de um pai que me doeu o coração como mãe. Ele botou o filho dele, eu não me lembro a idade dele, mas já é um autista adulto, amarrado numa cama de um hospital, de uma clínica, porque ele estava tendo crises e ele se botava em todo mundo, inclusive ele se botou até nos enfermeiros, e ele era muito resistente ao remédio, então tiveram que amarrar ele para poder acalmar ele e tudo mais. Acontece, infelizmente tem autistas severos, extremos. Mas, gente, nada na vida é milagre. Meu filho é autista, e agora? Quando eu soube, o primeiro que eu soube foi o Christopher. 24 de maio do ano passado. É esse cara que deve estar saindo no fundo do vídeo, o gritinho dele, que ele passa o dia inteiro cantando em casa.
Quando eu soube, ano passado, era meu aniversário. Dia 24 de maio, minto, ano retrasado. Eu levei ele no médico achando que ele era um autista. Que ele era um autista não, que ele era uma criança hiperativa. E o médico disse que ele se tratava de uma criança com autismo. Em um grau severo, que ele precisava de remédio, que ele precisava se tratar na PAI. Só que, tipo, gente, o médico tocou o terror em mim. Eu disse assim, doutor, quando ele falou se tratar na PAI, até então eu tinha na cabeça que só se tratava na PAI crianças que não poderiam ter vida futuramente, entende? Porque a gente só pensa no lado, tipo, um cadeirante, a gente só pensa em coisa ruim, e não é verdade, tá? E eu chorei muito, porque eu disse assim, doutor, mas se tratar na PAI... E ele disse, ele precisa se tratar um ano na PAI para depois poder começar numa escola normal. Mas teu filho nunca mais vai ter uma vida. Tu vai ser a vida dele, tu vai ter que viver para ele, tu vai ter o resto da vida uma criança. Gente, eu entrei em pânico. Um mês depois descubro que o Thalisson, meu filho mais velho, era autista. Um mês depois eu soube que o meu marido era autista leve. Quando eu soube que o meu marido era autista leve, eu disse, poxa, peraí. Se meu marido conseguiu viver 40 anos sem saber que era autista e ele conseguiu se encaixar no mundo, por que meus filhos não vão se encaixar? Comecei a pesquisar sobre autismo e entrou na minha vida um anjo, que é uma pessoa muito querida, sabe? Que foi a Malu Carli, que é terapeuta dos meninos hoje, que começou a fazer terapia com eles na época. Eu não tinha dinheiro para pagar, eu não podia pagar a terapia para eles. Ela me ajudou muito. Só que assim, gente, e hoje ela faz as terapias, né, por um preço, que eu não vou revelar qual. Mas quem quiser aqui em Florianópolis, quem é de Floripa aqui, que precisar de um terapeuta para o seu filho autista, me procura que eu passo o contato dela, certo? No privado. E, gente, tudo, exatamente tudo o que ela mandou a gente fazer, a gente fez, tanto eu como meu marido. Meu filho mais velho aprendeu a falar através dela, ensinando ele. Aprendeu a ir no banheiro, fazer xixi e cocô no banheiro através dela. Enfim, as primeiras palavras dele todas foram através dela. Hoje, a gente está verbalizando ele, para que ele possa responder. Por exemplo, você pergunta, oi, qual é seu nome? Aí eu digo, quem é você? Aí se eu demorar um pouquinho, ele para e pensa, eu sou o Thalisson. Aí a gente está ensinando ele a dizer, oi, eu sou o Thalisson, eu sou autista. Entende? Para manter uma conversa e para as pessoas também. O Christopher, que é o meu mais novo, a gente agora está conseguindo também fazê-lo, tentar conseguir fazer ele falar algumas palavras. Ele, a recém está começando a falar mamãe, papai, enfim, né? E, por incrível que pareça, a gente começou a desfraldar o Christopher, que é um não verbal severo. Ele tá aqui, tanto que agora ele tá passeando aqui pela casa, ele tá de cueca, sem fralda. Por quê? Eu percebi que eu dei banho nele e botei a bermudinha normal. Tava muito calor e ele tá toda hora tirando a fralda. E eu comentei com a Malu disse, bom, Marta, talvez ele queira ser desfraldado. E como ele não sabe falar, ele vai tirar a fralda o tempo todo. Tenta deixar ele sem fralda uma hora. E eu deixei. Eu deixei e vi que ele tirou a bermuda e pegou o pacote de fralda e me trouxe. Daí eu disse pro meu marido, será que ele não quer ir no banheiro? Levei ele no banheiro, ele fez xixi no vaso e dali eu desfraldei ele. Claro que à noite ainda ele dorme com fralda, mas durante o dia tranquilo, todo sem fralda. Mas o que acontece, gente? Não existe milagre. Tem gente que diz, nossa, você é abençoada, porque seus filhos conseguem, como é que o meu não consegue? Mães, foco, determinação. Qualquer coisa que você queira na vida, você não pode dar pra trás, porque é cansativo. Esses dias eu disse pro meu marido, nossa, tá cansativo desfraldar o Christopher, porque de 40 em 40 minutos eu tava levando ele no banheiro. Às vezes ele queria ir de 30 em 30 minutos só pra olhar o vaso e puxar a descarga. Até eu conseguir fazer ele entender que ali é só pra fazer xixi e cocô as necessidades dele.
entende? Gente, é cansativo, mas se um terapeuta disser assim pra você, ó, eu estou ensinando ele a comer com a mão, então você vai ensinar ele, ele vai largar 500 vezes a colher, as 500 vezes você vai incentivar ele pegar a colher com a mão e botar na boca, não se come com a mão, se come com a colher, enfim. Se você desistir na metade do caminho, ele vai dar para trás e o terapeuta não vai conseguir sucesso. Nenhum terapeuta consegue fazer milagre. Você pode pagar R$1.000 a hora para um terapeuta. Se você não incentivar seu filho, se você não lutar pelo seu filho, você não terá sucesso. Seu filho não terá sucesso na vida. É lei, entendeu? É a lei da vida. É você que vai incentivar ele. É você que vai ser o alicerce do seu filho. Gente, é muito cansativo pra gente que é mãe. Eu sei, porque eu sou mãe de 2. E pra mim, às vezes, se torna assim, ó, cansativo, que eu tô pra fazer esse vídeo já faz uma semana. Nessa uma semana eu tô com dores horríveis, porque eu tenho sinusite e rinite crônica. Eu quase morro de dor, eu não consigo abrir os olhos, sabe? Então, pra mim tem sido difícil, mas a gente não desiste. Quando eu não pego, meu marido pega firme com ele. Quando a gente pega firme com ele, a Malu vem, pega firme com ele e a gente vai indo. Gente, não desista do seu filho porque ele tem um autismo. Não interessa o grau do seu filho. Lute pelo seu filho. Outra coisa, autistas não gostam que quebrem a rotina deles. Eles são resistentes a quebrar rotinas. O meu ainda tem o TOD, transtorno positivo desafiador. Ele não aceita não, é pior. Ah, mas o que eu vou fazer? Gente, os médicos me fizeram acreditar, quando eu levei ele no médico, o médico disse que eu não podia xingar ele ou dar uma chinelada porque ele não entendia o que estava se passando. Eu hoje digo pra vocês, eles entendem melhor do que a gente e eles são, desculpa a expressão, mas é num sentido bom. Mãe de autista vai me entender, eles são fingidos. O Christopher, ele forçava vômito, ele enfiava, tipo, as mãos na boca quando ele não queria alguma coisa. E hoje, até hoje, ele tenta fazer isso. Mas a gente andou xingando ele, chamando a atenção e batendo firme. Ele se ajoelhava e dava com a cabeça no chão, sabe? Que dava estouro. E a gente ali persistente. De vez em quando, você tem que dar uma puxada na rédea. Você tem que, sim, claro, pra não machucar. Você tem que ser firme. Eu sempre digo assim, ó, bater, educar é uma coisa, espancar é uma coisa totalmente diferente. Você tem sim que dar uma chinelada, que pôr de castigo, que se impor, mostrar que você é a mãe, que você manda, que você é o pai, que você é que manda, porque eles são manipuladores, digamos assim. Eles levam tudo pro lado deles. Então, se você tratar um autista como coitadinho, ele vai fazer uma coisa errada. Por exemplo, ele vai quebrar um prato. Aí você vai dizer, poxa, coitadinho, quebrou porque ele não entende. Daqui a pouco você tá comendo em prato de plástico. Ou você tá comprando prato todos os dias porque ele tá quebrando os pratos. Daqui a pouco ele tá se botando em alguém, ou ele tá cuspindo em alguém, ou ele tá mordendo alguém. E, gente, tá... Tudo é do autismo. No início, tudo é do autismo, mas tudo pode ser mudado. Tudo tem um jeito diferente de ser. Então, aprenda assim, ó. Filhos autistas não deixam de ser crianças normais. Eles são crianças que precisam de ajuda, precisam de auxílio, precisam ser muito amados, mas também eles precisam ter as rédeas puxadas. Você precisa ser firme com ele. Outra coisa, gente, autista tem prioridades que muitas mães não sabem. Autista tem prioridades em estabelecimentos públicos para não esperar, porque eles têm muita dificuldade assim de esperar, de ficar, né, parados muito tempo em algum lugar. O autista, ele tem
ele tem prioridades, ele tem prioridade para ganhar o passe livre do ônibus, que é a carteirinha do ônibus. Ele tem direito ao auxílio, que se chama o LOAS ou BPC, como alguns chamam. Então, caso você não saiba disso, ou caso você não tenha conseguido alguma dessas coisas, vá até o CRAS da sua cidade ou procure o Ministério Público. Outra coisa muito importante que eu vejo que a maioria dos autistas não tem é, como é que chama? Professor auxiliar. Para mim foi uma luta conseguir um professor auxiliar para o meu filho que é grau severo, mas conseguimos. Então, assim, gente, se você conversou de boa, se você foi na Secretaria de Educação e não conseguiu nada, vá no Ministério Público, põe a boca no trombone, sabe? Vire uma leoa, porque seu filho tem direito, tá? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, que foi breve, mas eu espero ter ajudado. Quero fazer mais vídeos em breve. Inscreva-se lá no meu canal no YouTube, Autismo Mãe de 2 Autistas, e curta a minha página, Marta Tamires falando de autismo, no Facebook, tá ok? E alguma dúvida, pode me chamar em inbox que eu respondo. Se precisar fazer algum vídeo, faremos, tá ok? Fiquem com Deus.